prosperidade como estado interno. Há alguns anos, uma pessoa chegou no meu consultório e disse algo que nunca mais saiu da minha mente, da minha memória. Ela olhou para mim e falou assim: eu trabalho tanto, estudo, faço cursos, dou o meu melhor, mas parece que o dinheiro nunca permanece. Parece que eu nunca tenho o suficiente na minha vida. Enquanto ela falava sobre dinheiro, eu percebia que, na verdade, ela estava falando de outra coisa. Ela não acreditava que merecia receber. Naquele momento, eu compreendi que muitas pessoas não têm dificuldade apenas para ganhar dinheiro. Elas têm dificuldade para receber. Receber reconhecimento, receber amor, receber oportunidades, receber ajuda, receber descanso, receber abundância. E talvez esse seja um dos maiores equívocos da nossa sociedade. Nós somos ensinados a acreditar que prosperidade é consequência daquilo que possuímos. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se a maneira como enxerga a vida determinasse aquilo que você consegue construir nela? O cérebro não enxerga tudo. Existe uma estrutura no cérebro chamada sistema de ativação reticular, que ela funciona como um filtro. A cada segundo, milhões de informações chegam até nós. Seria impossível perceber tudo isso. Então, o cérebro ele seleciona aquilo que considera importante ou aquilo que está em coerência. Imagine que você decidiu comprar um carro azul. De repente, aquele modelo começa a aparecer em todos os lugares. Mas não porque ele não existia, ele sempre esteve ali. O que mudou foi o seu foco. Com a prosperidade acontece exatamente a mesma coisa. Se o cérebro aprendeu que dinheiro é difícil, ele passa a perceber mais dificuldades. Se ele aprendeu que eu nunca tenho sorte, ele dará muito mais atenção às experiências que confirmam essa crença. Isso não significa que a realidade mudou, significa que o filtro mudou. A escassez não começa na conta bancária. Muitas pessoas acreditam que vivem escassez, porque têm pouco dinheiro, porque não conseguem ficar com dinheiro. Mas existem pessoas milionárias que vivem constantemente sensação de falta, sempre preocupadas, sempre com medo de perder, sempre acreditando que ainda não é suficiente. Por outro lado, existem pessoas que talvez ainda estejam construindo sua vida financeira, mas vivem com serenidade, criatividade e confiança. Isso nos mostra que escassez não é apenas financeira. Ela pode ser emocional, pode ser afetiva, pode ser espiritual. Você pode viver com escassez de autoestima, de pertencimento, de amor, de confiança. E o cérebro reage a todas essas formas de escassez como se estivesse diante de uma ameaça. Quando isso acontece, ele entra em modo de sobrevivência. E um cérebro tentando sobreviver dificilmente consegue enxergar possibilidades, porque sua prioridade é proteger, não criar, não expandir. O que a psicologia nos ensina é que ao longo da vida nós vamos formando crenças. Algumas fortalecem, outras limitam. Talvez você tenha ouvido: dinheiro muda as pessoas para pior. Quem prospera é egoísta. É preciso sofrer para merecer. Na nossa família, ninguém enriquece. Essas frases podem parecer simples, mas quando repetidas durante anos,
Elas deixam de ser apenas palavras e passam a fazer parte da identidade. Viram um programa na sua mente. E é justamente por isso que muitas pessoas trabalham muito, muito, mas quando estão prestes a prosperar, sentem culpa inconscientemente, medo, ou encontram alguma forma inconsciente de voltar ao ponto onde sempre estiveram. Não porque lhes falte capacidade ou porque não queiram, mas porque a mente está tentando ser coerente com aquilo que aprendeu como verdade. A expansão da consciência, e aqui acontece algo extraordinário dentro da expansão. Ela começa quando percebemos que uma crença não é um destino, ela é apenas uma aprendizagem. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser revisto, desaprendido. Quando você começa a observar seus pensamentos sem acreditar automaticamente em todos eles, você cria espaço para novas escolhas. Você deixa de perguntar, por que minha vida é assim? E começa a perguntar, que realidade eu tenho alimentado dentro de mim? Essa pergunta muda tudo, tudo. Uma reflexão na física quântica diz que nós aprendemos que o universo, em nível microscópico, apresenta mais possibilidades do que a nossa experiência cotidiana costuma revelar. Independentemente das interpretações sobre esse tema, essa ideia nos inspira a refletir sobre algo muito importante. A neurociência mostra que o cérebro filtra a realidade de acordo com aquilo que você acredita e que acredita ser relevante. Então, talvez a pergunta não seja, será que existem oportunidades? Talvez seja, será que o meu cérebro aprendeu a enxergar apenas a escassez? Porque quando o filtro muda, o mundo parece mudar junto. Então, a pergunta, quem eu preciso me tornar? Talvez seja mais importante do que como eu faço para ganhar mais dinheiro. Quem eu preciso me tornar para sustentar uma vida próspera? Porque prosperidade não é apenas aquilo que você conquista. É a forma como você vive. É a paz que sente. É a confiança que desenvolve por você mesmo. É a capacidade de receber. E quando esse estado interno muda, suas decisões mudam, seus comportamentos mudam, suas relações mudam. E a realidade começa a responder de outra maneira, de acordo com aquilo que você está emanando. Então, para um exercício, que eu vou deixar aqui embaixo, você faça o seguinte. Durante 7 dias, reserve 5 minutos. Pegue um caderno e faça 2 colunas. Na primeira, você escreva, hoje me senti próspero quando... Anote 3 momentos que você se sentiu próspero durante o dia. Não precisa envolver dinheiro. Pode ser uma boa conversa, um aprendizado, um gesto de carinho, uma mensagem que você recebeu, um momento de paz. E na segunda coluna, você vai escrever, hoje percebi escassez quando? Observe, quais pensamentos apareceram? O dinheiro não vai dar, não sou capaz, não mereço, ou eu mereço, eu sei que eu mereço, mas eu não consigo, isso não é para mim. Aí no final da semana, você leia tudo. Provavelmente você vai descobrir que a prosperidade e a escassez começam muito antes do saldo na conta. Elas começam na maneira como você interpreta a vida. E a pergunta que você pode fazer todos os dias é, em qual área da minha vida eu ainda ajo como se precisasse provar que mereço receber? E aí você afirma com vontade,
Eu reconheço o meu valor. Recebo com leveza as oportunidades, os recursos e o amor que a vida me oferece. A prosperidade cresce dentro de mim e se manifesta nas minhas escolhas diárias. Faça essa afirmação. Tanto o exercício quanto a afirmação vão estar abaixo no vídeo. Então, faça esse teste, faça esse exercício e perceba quais pensamentos dominam mais o seu estado de ser. E a partir disso, quando você se tornar observador, sem julgamento, não crítico, observador dos seus pensamentos, você começa a mudá-los. E isso muda a sua vida definitivamente.